Boa noite a todos, muito obrigado. Estamos aqui para passar o tema que ficamos devendo na semana passada por motivos técnicos que a nossa conexão falhou. Também não garantiremos que a transmissão seguirá até o fim porque a internet não está colaborando. Porém, se falhar, nós postaremos a gravação. Estamos hoje com o tema, então, que nos propomos passar hoje, Lei de Oitavas e Lei de Entropia. Então, esta conferência vai nos ensinar como funcionam essas leis e como nós devemos proceder para vencer a entropia e seguir em oitavas ascendentes. Então, nós já temos dito que nós estamos com a nossa consciência adormecida e temos 97% da nossa consciência está presa e temos apenas 3% dessa consciência livre. E para recuperar esses 97%, nós precisamos fazer um trabalho de desintegração, eliminação dos defeitos psicológicos. Não se trata de um trabalho intelectual, é um trabalho verdadeiro, um trabalho real que nós precisamos fazer sobre a nossa psique. Isto é a grande batalha, a batalha de que falam as Escrituras. A grande batalha é interna, não é uma batalha externa. Não é lutando contra governos, não é lutando contra situações externas. Não é uma luta entre classes. É uma luta, é uma batalha interna que nós precisamos fazer. E para fazer isso, se faz esse trabalho, ele se desenvolve então em oitavas. Essa lei de oitavas nos ensina que nada fica parado, nada fica estático. Se não sobe, baixa. E então a baixada é a entropia, que nós vamos explicar no decorrer da conferência. É a segunda parte da conferência. Então, a lei de oitavas e lei de entropia, elas estão em tudo o que existe, é universal. Elas atuam sobre tudo o que existe. Atuam sobre um negócio, sobre um empreendimento. Se alguém começa um empreendimento, a abertura de uma loja, por exemplo, essa loja estará sujeita à lei de oitavas. E se não se der as oitavas no momento exato, a referida loja cai em entropia. Então, começa muito bem uma loja, animados, e vai progredindo. Chega um momento, surge um obstáculo, e se não se vence esse obstáculo, cai em entropia. Não pode ficar parado, não fica parado. Então, na nossa vida, na nossa existência, também acontecem esses obstáculos, essa atuação dessa lei de oitavas. Então, nós vamos recebendo choques, e se não se vence, se não se dá a oitava,
a esse choque, pois então cai a entropia, cai em entropia. Então quer dizer, nós quando nascemos, o fato de nascer é o primeiro choque. Nós recebemos o primeiro choque. Hoje nós vamos falar na conferência de baixo para cima. Porque nós estamos fazendo um paralelo neste gráfico, nesta figura dos 7 centros. Então, as oitavas são ascendentes e o nosso quadro branco também nós vamos usar de forma ascendente. Então, o fato de nascer, quando nós nascemos, nós recebemos o primeiro choque. O feto está lá no ventre da mãe, não precisa procurar alimentos, nada. A mãe se alimenta e ele se alimenta do alimento da mãe, pelo cordão umbilical, como todos sabemos. Então, ao sair à luz, esse corpo, ele recebe um choque. É quando a essência penetra no corpo físico, quando a essência penetra nessa máquina humana, nesse novo organismo que está vindo à vida. Então, ele recebe o corpo físico, é o primeiro choque. Então, ele tem direito a um corpo físico, a um corpo vital e um princípio de alma, que é isso que nós chamamos envoltura seminal, esse princípio de alma. Porém, isso está fora na criança, como nós já temos estudado. Então, para que se dê o segundo choque, é necessário que a pessoa que se desenvolveu receba este ensinamento. Então, o segundo choque vem com receber este ensinamento. Recebe esses ensinamentos. O ensinamento do conhecimento de si mesmo, que é o que vai permitir que a pessoa faça o trabalho. Porque nós, a humanidade, vivemos no mundo sem saber para quê. Porém, existe um motivo, há esse motivo, há essa razão para a nossa existência. E é necessário que todos recebamos este ensinamento, que é este ensinamento que vai nos dar os mapas para alcançar a autorrealização, que é o objetivo da nossa existência. E se nós não sabemos para que vivemos, como vamos fazer alguma coisa? Então, o segundo choque é quando nós recebemos este ensinamento. Algumas pessoas procuram esse ensinamento. Muitas pessoas têm inquietudes espirituais. Querem saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Qual é o objetivo da existência? Algumas pessoas têm essas inquietudes. Então, de 1000 pessoas que buscam saber a razão da existência, de 1000, de mil pessoas que buscam esses ensinamentos, uma encontra. De 1000 que busca, uma encontra. Mil pessoas buscam esse ensinamento, apenas uma encontra esses ensinamentos. Então é o segundo choque.
E se a pessoa não encontra o ensinamento, ela então está apenas vegetando, porque não está trabalhando, não teve a oportunidade de decidir se quer ou não quer esse trabalho. Então, a pessoa, se a pessoa não encontra o ensinamento, ela passa a vida e morre sem saber para que viveu e volta a um novo corpo em uma nova existência, se for o caso. Então isto se dá em 108 vezes. 108 vezes. 108 vezes se dá esse processo de nascer, buscar ou não buscar o ensinamento, encontrar ou não encontrar. Então se dá 108 vezes, são 108 oportunidades. Se a pessoa não consegue a autorrealização, ela então vai para, essa alma vai para as infradimensões para desintegrar esses defeitos psicológicos, os 97% que estão enfrascados na essência deverão ser liberados neste trabalho da infradimensão, das infradimensões. Então, se uma pessoa, de 1000 que buscaram o ensinamento, uma pessoa encontrou, ela precisa então trabalhar sobre si, precisa se auto-observar e morrer. Porém, se ela não trabalha, aí então ela perde essa oportunidade. Então, essa oitava, ela se dá Dó, Ré, Mi. Então, entre Mi e Fá vai acontecer uma pausa, que é o fato dessa pessoa, então, vai ser quando ela vai resolver trabalhar sobre si ou não. Então, se a pessoa trabalha, ela vai fazer, então, a primeira montanha. Então, a primeira montanha, ela vai criar os corpos, solares. Os corpos solares. Então, de 1000 pessoas que buscam o ensinamento, uma encontra. De 1000 pessoas que encontram o ensinamento, uma trabalha sobre si, uma cria os corpos solares. Então aqui, de 1000 que encontram, uma pratica. Uma pratica esses ensinamentos. Então, 1000 pessoas buscam, uma encontra. É necessário 1000 encontrarem o caminho para que uma. É necessário que 1000 pessoas encontrem esse ensinamento para que uma trabalhe sobre si e crie os corpos solares. Então, esse trabalho é o da primeira montanha. É o trabalho da primeira montanha. É o trabalho do nascimento. Então, a pessoa precisa de um companheiro, uma companheira. Precisa praticar magia sexual, transmutar as energias sexuais para criar
os tais corpos superiores, os corpos solares. Sem sexo não há corpos solares. E sem sexo, então, não haverá o trabalho de primeira montanha e nem um trabalho haverá, se não houver a prática da magia sexual, não haverá nascimento. Esse tão falado segundo nascimento é sexual. Porém, é necessário se encontrar uma companheira ou um companheiro que esteja disposto também a trabalhar sobre si, a transmutar as suas energias para criar tais corpos. Cada um trabalha com a sua própria energia, porém é necessário que um colabore com o outro, para que não haja fornicação, que um não instigue o outro a fornicar. Se um está fornicando, o outro fica vulnerável também à fornicação. Então é necessário que as duas pessoas estejam dispostas a fazer esse trabalho. Então a pessoa trabalha sobre si, elimina os defeitos, vai eliminando defeitos e vai trabalhando na magia sexual e vai nascendo. Então, este é um trabalho de primeira montanha. Então, se dá então essa pausa para que a pessoa então trabalhe sobre si e consiga essa criação dos corpos solares. Então, logo após vem o terceiro choque, que é quando o iniciado deve escolher o caminho. São etapas do trabalho que vai passar o iniciado, que deve dar uma oitava. Então, essa oitava será a primeira oitava é Dó, Ré, Mi. Então, acontece essa pausa. E depois, então, a outra oitava é Fá, Sol, Lá. E tem outra pausa. Então, com o terceiro choque, o iniciado precisa escolher o caminho. E entre dois caminhos, ele deve escolher o direto. Quem escolhe o caminho é o nosso real ser. Se nós estivermos fazendo a vontade do nosso Pai e permitir que Ele faça a sua vontade, Ele escolherá o caminho direto e não escolherá o caminho da espiral. O caminho direto é o caminho que leva ao Cristo, é o caminho que leva ao nascimento do Cristo íntimo. Então, nascimento do Cristo íntimo. E o direito de fazer a segunda montanha. Porém, precisa escolher o caminho direto. E aquele iniciado que escolhe o caminho da espiral, ele trai o seu próprio Cristo e vai desfrutar desse estado de consciência, a consciência desperta, relativamente elevado, porém precisa tomar a decisão desse caminho, de escolher o caminho. E se escolhe o caminho direto, nasce o Cristo. E nessa montanha, então, devem morrer os eus causa. Devem morrer os eus causa, que são a raiz, dos defeitos capitais. São a causa
dos defeitos, que são os eus causa, as 7 cabeças de legião. Então, o iniciado continua trabalhando e então acontece o quarto choque, quando ele acende, o fogo acende por 3 vezes pela coluna vertebral, uma vez a primeira montanha, outra vez a segunda montanha. Então, aí ele recebe então o quarto choque, que é a possibilidade, o direito de ingressar na terceira montanha. Então, o fogo deve subir 3 vezes pela coluna vertebral. E com o quarto choque, ele vai então ingressar na terceira montanha. Então vai fazer a terceira montanha, que é o final do trabalho. Aí lhe falta pouca, a essência já está ao inverso, já está 97% da consciência livre e tem apenas 3% adormecido, preso. Porém, é uma batalha, é uma luta. Essa batalha é interna. Essa é a batalha interna. A grande batalha é essa: lutar contra os nossos desejos, lutar contra aquilo que nos impulsiona para praticar os erros, que nos impulsiona, que nos dá, os desejos nos fazem errar, e os desejos estão aqui enfrascando a nossa essência, e é preciso desintegrar o defeito para liberar a essência. Então, concluindo a primeira montanha, a segunda montanha entra na terceira, que é a terceira etapa do trabalho, que é o quarto choque. Então, aí ele precisa realizar os trabalhos referentes à terceira montanha, e então se dá outra pausa, que é o ingresso, a autorrealização íntima do ser. Porém, se não se dá essas oitavas, se não se trabalha sobre si, essas oitavas não são concretas, não são realizadas, e se cai em entropia. Então é necessário trabalhar constantemente, desde que nós recebemos o ensinamento. É necessário trabalhar dando oitavas, e nós vamos receber os choques. Vamos recebendo os choques e devemos trabalhar continuamente, com continuidade e propósitos, para que isso seja uma ascendência nesse ritmo. Porque se não se dá a oitava correspondente no momento certo, então se cai em entropia. E a entropia é a lei de igualação, que iguala a todos e a tudo. A entropia iguala a todos e a tudo por baixo. Por exemplo, se coloca uma vasilha de água quente ao lado de uma vasilha de água fria, depois de algum tempo, elas ficam iguais. A fria não se iguala à quente, mas a quente se iguala à fria.
Então, a água quente cai em entropia e ela então é igualada por baixo. Então, assim acontece nesse trabalho e em tudo o que nós formos realizar acontece. Está sujeito a essas duas leis. As oitavas devem ser conscientes, precisam de um esforço, precisam de um ânimo para vencer esses choques, para vencer essas pausas. E se não se vence, cai-se na entropia. E assim está sujeito todas as coisas. Essa lei é universal, todo evento está sujeito a essas leis. Um casamento, por exemplo, duas pessoas se conhecem, estão animadas, namoram, noivam e se casam. Aí, porém, se aparecem os problemas, aparecem as dificuldades de relacionamento, se não se vence essas dificuldades, o casamento se termina. E se vencem as dificuldades, se faz um esforço, se sacrifica alguma coisa, sacrifica algum desejo, alguma exigência, esse casamento continua. E do contrário, ele cai em entropia e se desfaz. Então, essa lei está presente em tudo. Na loja que nós estamos falando, se não se dá a oitava na hora certa, essa loja cai em entropia. Ela precisa estar em uma renovação constante, precisa estar em movimento, buscando melhorar. E assim é o nosso trabalho. Nós precisamos estar sempre fazendo alguma coisa para o nosso trabalho, melhorando alguma coisa. Podemos citar aqui o caso de nós passar as conferências aqui. Se nós continuamos na mesmice, não aprendemos mais, não vamos nos purificando, aprofundando a nossa compreensão, nós caímos numa mesmice, como se diz. Essa mesmice é a lei da entropia. Então, a oitava é nós ir melhorando, ir aperfeiçoando tudo. Cada dia, cada vez, um pouquinho a mais. Também não se deve dar um salto muito grande. Deve-se ir vencendo as oitavas, deve-se ir dando as oitavas progressivamente, que aí está o aprendizado. Nós passar por todo o caminho, aí nós recolhemos um aprendizado. E se nós dermos um salto, nós deixamos uma lacuna e não aprendemos. Nessa lacuna não se aprende. Então, devemos dar oitavas, como se diz, dar passos firmes. Podem ser passos, talvez um pouco mais lentos, mas porém, passos firmes. Então, este é o trabalho que se faz e é preciso usar, é preciso se valer dessa lei de oitavas para ir vencendo, para ir dando as oitavas correspondentes. Então, o trabalho de primeira montanha é o trabalho do Gênesis, que se diz que o mundo foi criado em 7 dias. Os 7 dias são a criação do corpo vital, do corpo físico, o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e então o sábado, quando se conecta com o nosso real ser, o nosso íntimo, então
é considerado então o descanso. Os 7 dias são trabalhados dando as oitavas. E o caos de onde é tirado a matéria-prima é o caos espermático do primeiro instante, que deve ser transformado e tornar-se uma luz, completamente luz, deixar de ser esse caos e tornar-se luz. As trevas são o nosso ego. O ego enfrascando a nossa essência são as trevas. Então, das trevas tira-se a luz, desenfrasca-se a essência, e a essência é luz. Então, agora vamos então falar da lei de entropia. A lei de entropia é a lei de igualação, como nós já explicamos brevemente. A lei de igualação que iguala tudo por baixo. Então, o ser humano, nós estamos em completa entropia. O planeta está em completa entropia. O ser humano não sabe para que vive, não sabe a razão da existência. E se não sabe, o ser humano não pode fazer, não pode trabalhar para cumprir esse objetivo. Então, o ser humano, estamos em entropia. A fornicação, a degeneração sexual está acentuada. A humanidade está mergulhada numa completa entropia. Os nossos centros estão todos desequilibrados. Os centros da máquina humana estão todos desequilibrados. Nós estamos enfermos. A entropia está em completa entropia. O ser humano, nós estamos em completa entropia. Os nossos pensamentos são já impuros, muito impuros. Os nossos sentimentos são impuros. O ser humano está dedicado a adquirir fama, poder e dinheiro. Está dedicado a desenvolver a personalidade. Fama, poder e dinheiro são os 3 traidores do Cristo. Então, nós, a humanidade, estamos traindo o nosso Cristo. E todos estamos dedicados a adquirir posição social, bens materiais, poder. Já não se sabe para que vive. A humanidade não sabe para que vive. Já o planeta está em entropia. Os mares estão contaminados com as explosões atômicas nos fundos dos mares. A poluição dos mares. Os mares são uma grande lixeira, porque o homem produz o lixo e joga esse lixo nos mares. Então, os mares estão em entropia. As espécies marinhas estão desaparecendo, estão contaminados. Os rios estão poluídos. Os peixes estão desaparecendo. As plantas estão desaparecendo. As espécies estão desaparecendo. Os alimentos estão adulterados. Os grãos transgênicos.
o milho, o arroz, a soja, estão todos adulterados. Todos os alimentos estão adulterados. Então, é a entropia. Tudo está em entropia. O ar está poluído, a atmosfera está poluída, nós tudo estamos em entropia. Então, é necessário dar oitavas para sair dessa entropia. E então, para dar oitavas, é necessário um sacrifício. É necessário sacrificar alguma coisa. Então, esse sacrifício é sacrificar os nossos desejos. Se nós sacrificamos o desejo da cobiça, vai surgir a virtude contrária, que é a filantropia, a alegria pelo bem alheio. Se nós sacrificamos a inveja, vai surgir a virtude contrária à inveja. Porém, é necessário que nós sacrifique no nosso interior alguma coisa para que nasça algo superior. Sem sacrifício não há nascimento de nenhuma forma, de nenhum tipo. Então é necessário sacrificar o desejo da fornicação para que nasça então o nosso Cristo, para que nasça em nós esses corpos internos, esses corpos solares que devem nascer e devem ser criados, todos os corpos, o corpo físico, o corpo vital, o astral, o mental e o causal. É necessário sacrificar os nossos desejos, sacrificar a fornicação para alcançar a castidade e assim poder crescer, poder permitir que nasça em nós o Cristo íntimo. Se nós não sacrificamos os nossos desejos, não sacrificamos a nossa ânsia, a nossa cobiça, a nossa inveja, não vai nascer nada dentro de nós. Então, se nós não sacrificamos a fornicação, o desejo de fornicar, não vai nascer os corpos solares. E sem corpos solares não há progresso interior neste trabalho. Então, esta conferência nos ensina que nós precisamos sacrificar sempre alguma coisa. E nós devemos estar sempre em autoobservação, em reflexão, para ver o que está pegando, como se diz. E então sacrificar alguma coisa. Sem sacrifício não há mudança. Por exemplo, o combustível no motor, ele é sacrificado em favor da força. Porém, se esse combustível não é sacrificado, não é queimado, não existirá a força motora. Assim, então, quer dizer que tudo precisa haver um sacrifício. Precisamos negar a nós mesmos. Precisamos sacrificar os nossos caprichos. Sacrificar talvez aquilo que nós gostamos. Porém, quem gosta de alguma coisa são os nossos defeitos. São
algum defeito nosso que nos leva a gostar de alguma coisa. E também alguns defeitos nos levam a não gostar de alguma coisa. Então é necessário observar, é necessário trabalhar com aquele quaternário, observar o que sente, o que sentimos, o que pensamos, o que falamos, a fala, e observar o que fazemos, ou seja, as obras. Essa autoobservação deve partir desses 3% da nossa essência livre. Colocar esses 3% ativo no nosso interior. Colocar a observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o que falamos e o que fazemos. E sacrificar alguma coisa. Sempre nós teremos que sacrificar. E essa é a grande batalha. A grande batalha é contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra os nossos caprichos, contra aquilo que talvez mais nós gostemos. Mas muitas coisas, a maioria das coisas que nós gostamos, vão contra esse trabalho, porque são originadas pelos eus psicológicos. E nós precisamos eliminar os eus, e para eliminar os eus, nós precisamos tirar o alimento dos eus, negar os desejos, sacrificar os nossos desejos. Então, a conferência Lei de Oitavas e Lei de Entropia nos ensina que nós precisamos sacrificar alguma coisa. E nos ensina que essas leis estão atuando a cada momento em nós. Nós sempre estamos diante de dois caminhos. Ou fazemos assim, ou fazemos assado. Então é necessário ir dando oitavas. Cada obstáculo que que se apresenta a nós é um choque, é uma prova, é uma oportunidade para nós dar uma oitava, escolher o que é favorável a esse trabalho. E então vai se dando as oitavas. E do contrário, se nós desanimamos, nós caímos em entropia. E então se desanda e tudo é perdido, todo o trabalho é perdido. Então, muito obrigado a todos e nós estamos aqui dispostos a tirar dúvidas. Temos o link aí na descrição que os leva a um grupo do WhatsApp. Se alguma pessoa quiser participar conosco no grupo do WhatsApp, interagir mais próximo, pode apenas clicar no link que estará levando ao grupo do WhatsApp e onde nós compartilhamos alguns materiais que aqui na conferência não se compartilha por motivo de tempo e as condições virtuais também dificultam um pouco. Então, muito obrigado a todos e boa noite.